Se esse vídeo chegou até você, talvez não seja por acaso, irmão. Talvez seja Deus te chamando para respirar fundo e parar de tentar controlar o que já está nas mãos dele. A verdade é que há um momento em que o céu decide intervir. E normalmente, irmão, é quando você finalmente se cansa de tentar resolver tudo sozinho. Hoje eu quero te mostrar algo que pode virar completamente o rumo da sua vida se você entender. Existe uma paz que não depende das circunstâncias, irmão. Existe uma calma que não nasce de respostas, mas de entrega. Pense quantas vezes você orou, acreditou, fez tudo certo e mesmo assim nada parece que saiu do lugar. O silêncio de Deus dói, irmão. O tempo parece não andar e você começa a se perguntar se ele realmente ainda está te ouvindo. Mas e se o problema não for o silêncio, e sim a sua tentativa de falar mais alto do que ele? E se Deus não estiver atrasado, mas estiver te protegendo de chegar antes da hora? Hoje eu quero te conduzir por 3 verdades espirituais que podem mudar de fato a forma como você vive, ora e espera. Verdades simples, mas profundas que me ensinaram a soltar o controle, a confiar no tempo de Deus e a encontrar dentro de mim o que eu passei anos procurando fora. Fique comigo. A terceira tenho certeza que você não sabe. Nunca pensou sobre isso. É sobre experimentar, sabe, a paz de quem finalmente para de lutar e deixa Deus ser Deus. A primeira verdade aqui, irmão, é justamente quando você entrega o controle a Deus e Deus devolve a paz a você. Porque existem momentos na vida em que tudo dentro de nós grita por controle, sabe? A gente quer entender, a gente quer prever, a gente quer ajustar o curso, antecipar o que vem pela frente, e isso é na tentativa de segurar, sabe, as rédeas. A gente perde a paz. A mente se enche daquelas perguntas, sabe? E se não der certo? E se não acontecer? O coração ele vai se tornando um campo de batalha e a alma ela vive cansada de tanto tentar ser Deus por um dia. Só que o paradoxo do reino é justamente esse, irmão. Quanto mais você tenta controlar, mais você perde o controle. E quanto mais você entrega, mais Deus governa. Foi isso que Jesus ele ensinou lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 27. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, ou pelo vosso corpo, quanto que há vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai, disse Jesus, as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Irmão, essa passagem é o lembrete de que a ansiedade é uma tentativa humana de substituir a providência divina. A verdade é dura, irmão, mas é a verdade. A preocupação é uma forma disfarçada de incredulidade. É o medo travestido de responsabilidade. É como se a gente dissesse assim com a boca que nós confiamos, mas com o coração a gente não solta a corda, sabe? É por isso que o salmista ele escreve no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A entrega não é uma atitude emocional, irmão. Na verdade é uma decisão de fé. E fé não é ausência de dúvida, é escolher confiar mesmo sem entender. Quando você entrega o controle, Deus ele não apenas assume o comando, ele reorganiza o caos dentro de você. Ele devolve a paz que você não conseguia gerar sozinho. Mas entregar o controle, irmão, não é desistir da vida. Na verdade, é trocar o fardo errado pelo certo. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O problema é que muitos estão exaustos, não pelo peso do que Deus mandou carregar, mas pelo peso daqueles que eles querem carregar sozinhos, segurar com as próprias mãos. Há uma diferença, irmão, enorme entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é obediência, controle é medo. E medo é a antítese da fé. Quando você tenta controlar tudo, você vive em constante estado de tensão, porque a realidade raramente obedece ao seu planejamento. E é justamente aí, sabe, você vai orando, mas continua inquieto, pede direção, mas continua querendo manter o controle no volante. Entenda uma coisa, irmão, Deus não disputa comando com ninguém. Ele é Senhor, ou ele é ou não é na sua vida. E quando o coração insiste em ditar o ritmo, ele simplesmente espera até que a gente canse, sabe?
o bastante para entender que não é do nosso jeito, que não funciona da nossa forma. E aí só então, nesse colapso de autossuficiência, que a paz começa a retornar. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que experimentaram essa virada exatamente quando eles decidiram soltar o controle. Abraão, ele teve que entregar Isaac. Moisés teve que voltar ao Egito, mesmo sem saber como ele enfrentaria Faraó. Maria teve que aceitar gerar o Filho de Deus sem compreender como aquilo seria possível. Em cada caso, Deus, ele só agiu quando a pessoa parou de tentar resolver sozinha. Veja, é o padrão do reino. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. A entrega, irmão, aqui não é passividade. Entenda isso. É uma confiança ativa, sabe? É continuar fazendo o que cabe a você, mas sem carregar o peso do resultado. É plantar sem tentar controlar a chuva. É navegar mesmo sabendo que o vento sopra aonde quer. Paulo, ele resumiu isso de forma muito simples em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Irmão, essa paz que excede todo o entendimento é justamente o sinal de que você abriu mão do controle. Não faz sentido, mas acalma. Não explica, mas sustenta. É curioso, irmão, perceber que o ato de entregar o controle é o mesmo que define a essência da fé. Em Provérbios 3:5 está o conselho que parece simples, sabe? Mas muda tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, não é em alguns, é em todos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus não pede para que você entenda, sabe? Ele pede que você confie. E quando você confia, irmão, o caminho começa a se endireitar. Não porque ficou fácil, mas porque o seu coração finalmente encontra descanso. Entregar o controle, irmão, é, no fundo, um ato de rendição, sabe? Da nossa alma. É admitir que Deus é muito melhor. É parar, sabe? De tentar abrir as portas com a força do braço e permitir que Ele abra aquelas que precisam ser abertas e feche aquelas que precisam ser fechadas, que te desviam do propósito. É aceitar que a vida não é um quebra-cabeça para ser resolvido, mas é uma história para ser vivida com confiança no autor da vida. E o resultado disso, irmão, é transformador, sabe? Quando você entrega, a ansiedade perde o espaço. Quando você confia, o medo se cala. Quando você descansa, o coração se realinha com o ritmo do céu. A paz que Deus devolve não é a ausência de problema, na verdade é a presença dele mesmo com os problemas. É o tipo de paz que não depende das circunstâncias, porque nasce exatamente da certeza de que há um Pai no comando de tudo. Como Jesus disse lá em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz que só vem quando a gente solta o controle, quando a gente deixa que Deus faça o que só Ele pode fazer. A segunda verdade, irmão, é a paz que vem quando você para de lutar contra o tempo de Deus e espera em Deus. É uma das lições assim mais difíceis da vida espiritual, sabe? Porque a espera confronta o nosso ego. A gente vive numa cultura que idolatra a pressa, que mede o valor em produtividade, mas o reino de Deus, irmão, ele opera em outro ritmo. Deus não trabalha com relógio humano, ele trabalha com propósitos. Quando a gente insiste em apressar o que ele está construindo, a gente inevitavelmente confunde movimento com progresso. E a gente acaba se desgastando, tentando empurrar portas que ainda não foram destrancadas por Deus. E é justamente nesse ponto que a fé, ela se revela, sabe? Não é assim na força de quem corre, mas é na paciência de quem permanece. Isaías 40, verso 31, descreve isso com perfeição. Ele diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A força que o mundo consome, irmão, tentando fazer acontecer, é a mesma que o cristão recupera quando decide confiar no tempo perfeito de Deus. A verdade, irmão, é que o tempo de Deus não atrasa, ele protege. O que nós chamamos de demora, o céu chama de preparo. Enquanto a gente pede respostas, Deus trabalha nos bastidores, moldando o nosso caráter para que quando
É quando, não é se, é quando a bênção chegar, ela não nos destrua. Porque o maior castigo, irmão, que Deus ele poderia nos dar seria exatamente entregar o que nós pedimos antes de nós estarmos prontos para receber. É por isso que Davi, ele descreve no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O verbo aqui é esperei. Não é passivo, irmão. Davi não ficou de braços cruzados. Ele esperou com fé ativa, mantendo o coração alinhado, mesmo quando nada parecia se mover. A luta, irmão, contra o tempo de Deus, ela nasce exatamente da ilusão de que a gente pensa que sabe o que é melhor para nós. A gente quer respostas rápidas, queremos sinais visíveis muitas vezes, resultados imediatos, mas a maturidade espiritual, ela começa exatamente quando a gente aprende que nem toda demora é ausência, às vezes é estratégia. O silêncio de Deus não significa desinteresse, significa que ele está assim sincronizando tudo ao nosso redor para que o propósito se cumpra no tempo exato. Em Eclesiastes 3:1, o sábio diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O texto não diz que tudo tem a sua explicação, mas diz que tudo tem seu tempo. Veja, irmão, a diferença é sutil, mas é vital aqui, sabe? A espera é imprescindível. Quando você para de lutar contra o tempo de Deus, você descobre algo precioso. A espera também tem um lugar de presença. É ali, sabe, que ele trabalha em você e não apenas para você. O deserto que parece castigo, na verdade, é escola. Foi assim com Moisés. Passou 40 anos no anonimato antes de libertar o povo. Foi assim com José. Enfrentou prisão antes do palácio. Foi assim com Davi. Ele cuidava de ovelhas antes de governar um reino. Nenhum deles estava esquecido, irmão. Eles estavam sendo preparados. O tempo de espera não é tempo perdido, irmão. Entenda, é tempo de formação na escola de Deus. Jesus mesmo viveu o tempo da espera, sabe? Foram 30 anos de anonimato para 3 anos de ministério. 30 anos sendo moldados na carpintaria para 3 anos que mudariam a história da humanidade. Se o Filho de Deus, irmãos, precisou esperar o tempo certo, por que nós acharíamos que tudo tem que acontecer agora? Em João 7,6 diz que Jesus ele responde aos irmãos que pressionavam ele, dizendo assim: olha, o meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo sempre está pronto. A diferença entre o tempo de Deus e o tempo do homem é que o primeiro é eterno, o segundo é ansioso. A ansiedade, quando a gente analisa ela espiritualmente, é justamente a tentativa de viver o futuro sem a graça que só existe no presente. É por isso que Jesus advertiu em Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Quando você tenta adiantar o tempo de Deus, você vive cansado. Quando você confia, você vive sustentado. A paz não vem, irmão, quando tudo acontece. Vem exatamente quando você entende que não precisa acontecer agora. A fé madura, irmão, ela aprende a descansar mesmo enquanto espera. Entenda uma coisa, irmão, Deus nunca se atrasa porque Ele é o dono do tempo. Ele não chega depois, nós é que às vezes chegamos antes. Quando a gente tenta forçar o tempo, infelizmente a gente acaba comprometendo aquilo que ele estava construindo. Abraão, ele fez isso quando ele decidiu gerar Ismael em vez de esperar por Isaac. E o resultado, irmão, foi dor, foi divisão, foi consequência. A pressa, irmão, é inimiga da promessa. A fé é o compasso, sabe, que mantém a alma no ritmo certo. A espera, irmão, é mais do que uma fase. Na verdade, é um instrumento de lapidação. É nela que a gente aprende a confiar sem provas, a adorar sem motivos aparentes, a continuar mesmo sem ver resultados. É o tempo em que a fé ela deixa de ser teoria e se torna convicção. E quando finalmente, irmão, o tempo de Deus chega, ele vem com plenitude, sabe? Em Romanos 8:28, Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até o aparente atraso, irmão, coopera. No fim, a paz ela vem de parar de lutar contra o tempo de Deus. Não é a paz de quem desistiu, sabe? É a paz de quem finalmente entendeu. Entendeu que esperar não é castigo, é confiança. Entendeu que o relógio de Deus não atrasa, ele amadurece. Que o propósito dele não é nos deixar prontos para o momento, mas deixar o momento
pronto para nós. E quando você aprende a viver nessa cadência divina, irmão, a alma descansa, sabe? O medo se cala e o coração finalmente entende o que é descansar nas mãos do Criador. Porque a paz, irmão, ela não está em ver o resultado, sabe? Está em saber que o tempo certo virá. E quanto isso acontecer, irmão, o próprio Deus, ele vai estar cuidando de tudo. A terceira verdade, irmão, a mais profunda aqui, é que o que você procura fora, Deus já colocou dentro. Um dos maiores enganos da alma, irmão, é achar que a plenitude ela está do lado de fora. Que a felicidade depende do que nós ainda não temos, da resposta que ainda não veio, do milagre que ainda não aconteceu. A gente vive nessa busca frenética, sabe? E quanto mais a gente procura, mais a gente se sente vazio. É como beber uma água salgada. Quanto mais você bebe água, mais cedo você vai sentir. Mas o Evangelho revela uma verdade radical e libertadora, irmão. Tudo que você precisa já está em você, porque o próprio Deus habita em você. Jesus disse em Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de vós. Isso significa, irmão, que a presença dele não é um evento distante, sabe? Nem é uma experiência reservada para santos perfeitos. Não, é uma realidade presente, é uma realidade viva, pulsando dentro daquele que crê. O problema é que muitas vezes a gente passa a vida procurando Deus em lugares que ele nunca prometeu estar. Ora em conquistas, ora em validações, em aceitações de outras pessoas, no desempenho espiritual. A gente tenta compensar a ausência de sentido com esforço, com aparência. Mas a fé verdadeira, irmão, ela começa quando a gente para de correr atrás do que já está dentro de nós. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente quando ele escreve aos Coríntios. Ele diz assim, acaso não sabeis que sois santuário do Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está lá no capítulo 3, versículo 16 da primeira carta. Irmão, isso não é poesia, isso é teologia pura. Deus habita em você. Quando essa verdade, irmão, desce da mente para o coração, tudo muda. Você percebe que a oração não é um chamado para subir até Deus, mas é para descer até o lugar onde Ele já está. Dentro de você, a quietude ela se torna o templo, o silêncio vira o altar. É no meio da rotina, no trânsito, na dor, até no caos, o Espírito Santo fala conosco. A ausência que você sente muitas vezes não é de Deus, é de percepção, irmão. Ele nunca saiu, nós é que saímos do lugar da consciência, da presença de Deus. O mundo grita, irmão, que o valor está na performance, mais seguidores, mais dinheiro, mais reconhecimento. Mas Jesus, ele inverte tudo isso. Ele ensina em João 15:4. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. A ordem não é correr, é permanecer, irmão, porque a videira não precisa se esforçar para dar frutos. Basta estar ligada. O mesmo vale para nós. O cristão não produz resultado por esforço, mas por comunhão. Quando você entende, irmão, que a fonte está dentro, a busca desesperada cessa. Você para de mendigar aprovação e você começa a viver de dentro para fora. A insegurança espiritual, ela nasce da comparação, irmão. Ah, fulano ora mais do que eu, tem fé mais do que eu, vive experiências que eu nunca vivi. Essa comparação é o maior ladrão de identidade. Deus não se repete. Ele se revela em cada pessoa de maneira singular. Efésios 2:10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você não foi feito para ser uma cópia espiritual de ninguém, irmão. Entenda isso em nome de Jesus. Você foi criado com um propósito específico, com dons únicos, com o Espírito Santo como selo disso, garantindo isso. O diabo ele vai tentar te convencer que falta algo, que você precisa provar o seu valor, que Deus está distante, que ainda não é suficiente. Essa é a mesma mentira contada no Éden. Se vocês comerem, vocês serão como Deus, disse o diabo. Eva não percebeu que já era a imagem e semelhança de Deus. A tentação sempre começa com a dúvida sobre quem você já é. E é exatamente aí que a gente se perde espiritualmente, irmão. A gente
tenta alcançar algo que já recebeu da parte de Deus. Entenda uma coisa, irmão, a jornada da fé não é sobre adquirir, é sobre despertar. Paulo diz em 2 Timóteo 1,6, por esta razão te lembro que reavives o dom que há em ti. Ele não diz peça um dom novo, ele diz reaviva o que você já tem. Reavivar é reacender aquilo que foi abafado, irmão. É lembrar-se de quem você é. Quando você desperta essa consciência, você entende que não precisa de sinais extraordinários para saber que Deus já está contigo. A presença dele é constante, a percepção é que varia. É por isso que Jesus ele já dizia que o reino pertence às crianças, sabe? As crianças não questionam, elas são amadas, elas não analisam, elas se merecem. Elas não calculam se estão prontas, elas apenas vivem. Crianças confiam e quando a alma se volta para esse estado de confiança, irmão, o medo perde a força. Você deixa de procurar Deus nas circunstâncias e começa a encontrá-lo na simplicidade. Pode ser no pôr do sol, pode ser no respirar, pode ser no silêncio entre a preocupação e o cumprimento da promessa. Em Filipenses 4:11, Paulo escreve algo que é só quem já encontrou Deus dentro de si aprende. Ele diz assim: aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Isso não é conformismo, isso é plenitude. Ele não diz que tudo está bem, mas que mesmo quando não está, há paz. Porque quem tem Deus dentro de si, irmão, não depende do que está lá fora. A maior libertação não é ser curado, não é ser promovido, exaltado, é ser preenchido por Ele, é viver de modo que, mesmo sem ter tudo, não falta nada. Quando você entende que Deus habita em você, as suas orações mudam. Você deixa de pedir que Ele venha e começa a pedir que Ele seja visto. Aleluia. Você deixa de buscar o que falta e passa a despertar o que existe. A presença que você procura já te preenche, irmão. O amor que você espera já te abraça. A voz que você deseja ouvir já fala em silêncio. Então pare de procurar Deus em eventos extraordinários. Ele está no ordinário, no respirar, no agora, na vida que você tem. O reino não é promessa distante, irmão, é realidade presente. Você não precisa correr para encontrar Ele, você precisa parar para perceber Ele. O salmista diz no Salmo 46, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. A paz que você busca não está em lugar novo, está em reconhecer que Ele nunca saiu de dentro de você. E quando isso se tornar real, irmão, o seu coração vai descansar, a sua alma vai silenciar e o mundo vai fazer sentido. Talvez, irmão, só talvez, o que Deus mais queria de você hoje não fosse mais esforço, nem mais oração, e sim rendição. Talvez Ele só esteja esperando o momento certo em que você finalmente vai dizer: Senhor, eu não preciso entender, eu só preciso confiar. Porque quando você soltar o controle, irmão, Ele vai assumir. Quando você parar de lutar contra o tempo dele, o peso vai cair dos seus ombros. E quando você entender, irmão, que aquilo que você buscava fora sempre esteve dentro de você, a sua alma vai descansar em nome de Jesus. A paz que o mundo tenta vender, irmão, não dura. Mas a paz que vem de Deus não depende de nada. É a paz de quem sabe que não está atrasado, sabe? Que não está esquecido. Que absolutamente nada foge do controle da mão de Deus. Agora eu quero te convidar a fazer algo. Escreva aqui nos comentários uma frase curta, sincera, sobre o que Deus falou com você através dessa mensagem. Porque pode ser exatamente uma entrega, um reconhecimento, ou somente uma frase dizendo: Deus, eu confio em ti. Escreva, mas escreva como um ato de fé, não como resposta para mim, mas como um testemunho para o céu, porque às vezes o primeiro passo para viver a paz de Deus é simplesmente admitir que você já não precisa controlar mais nada. Há um que está no controle de todas as coisas, irmãos. Deus te abençoe.